Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Você sabia que a partir de agora o abandono afetivo é reconhecido oficialmente como um ato ilícito civil com direito à indenização? A nova Lei 15.240 de 2025, sancionada em outubro, representa um marco no direito das famílias e no Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidando o princípio da afetividade, trazendo consequências legais para pais irresponsáveis que se omitem no cuidado emocional de seus filhos. No programa de hoje vamos conversar sobre o que muda na prática com essa nova lei, os critérios para caracterizar o abandono afetivo e como isso pode impactar ações judiciais de indenização. Vamos falar também sobre o papel da convivência, da orientação e da presença afetiva no exercício da parentalidade. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Ao meu lado, para essa conversa, tenho a alegria de receber mais uma vez meu ilustre parceiro, Dr. Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, lotado na Vara de Família de Caxias, Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e presidente da Comissão de Direito Processual de Família do IBDFAM Maranhão, com quem vou aprofundar esse tema essencial para famílias, operadores do direito e toda a sociedade. Ilustre amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Boa tarde, Rona. Boa tarde, telespectadores. Sempre uma satisfação, né, participar do Família na Real. E hoje, temática super atual, lei, né, recente, aprovada, publicada e que impacta, como você bem falou na abertura, impacta diretamente nas vidas, né, das crianças e dos adolescentes e também nas demandas judiciais. Então, muito importante realmente. Elton, exatamente. E a gente viu o quanto que esse tema movimentou as redes sociais. Porque, de fato, a gente vai ver aí que é um tema, inclusive, polêmico, mas ele já vinha sendo decidido, né, pelos tribunais, inclusive STJ, Tribunal Superior. E hoje nós trouxemos a família porque a gente considera um tema de grande relevância. Inclusive, no início do programa, a gente falou sobre princípio do afeto. Na verdade, alguns doutrinadores nem consideram como princípio, sim um norte aí do direito das famílias, mas a gente quis trazer porque, de fato, imprime uma importância muito grande. Hoje, o afeto ele está presente, inclusive, nas novas configurações familiares. E a gente vai começar logo, Elton, para falar aí sobre o que muda com a nova lei 15.240 e o que significa reconhecer o abandono afetivo como ato ilícito civil. Excelente, Rosa. De uma forma bem simplória, né, como a gente sempre gosta de trazer para o público do Família na Real, a lei 15.240, ela trouxe de forma explícita, alterou, né, fez algumas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e trouxe de forma explícita, ou seja, agora está lá no texto da lei a obrigação, a assistência afetiva dos pais, ou seja, de pai e mãe, como uma das obrigações parentais. Então, até então a gente tinha, né, por exemplo, como você bem pontuou, como alicerce do princípio, decorrente do princípio da afetividade ou das obrigações relacionadas ao poder familiar, o dever de participação, de assistência moral, de assistência emocional, mas isso estava muito no campo da subjetividade. Exato. Né? Até que ponto isso transcende a linha do que é amor, do que é cuidado, do que é obrigação, do que é liberalidade de pai e mãe. Com a lei 15.240, isso ganhou uma nova roupagem, né? Uma nova perspectiva. A partir do momento que isso passa a compor o texto da lei, esse caráter subjetivo ele sai de cena e entra no cenário as questões objetivas. Então a lei ela estipula o que são
né, ela nos dá, e aí me parece bastante razoável que nós entendamos que isso são apenas um rol exemplificativo, né, mas ela traz de forma explícita em quais situações pode se configurar essa assistência afetiva. Então, a partir de agora, o que estava no campo da subjetividade passou com a nova lei a integrar de forma objetiva o que é apoio emocional, o que é convivência e o que é presença. Sim. E aí, como a própria lei diz, a gente vai ver no decurso do programa, a ausência, né, a omissão de pai ou de mãe em relação a essas questões que são consideradas agora como assistência afetiva, é que pode levar à configuração, né, a ausência dessa participação, do que está lá trazido na lei, a omissão em relação a isso é que pode configurar o abandono afetivo, né, a ausência da assistência afetiva e gerar com isso o dever de indenizar. Então, a grande sacada dessa lei é isso, é tirar desse campo subjetivo, que a gente vai ver como é que funcionava nos processos, e dizer de forma objetiva, olha, você tem a obrigação disso, disso e disso. E a sua omissão, pai ou mãe, em relação a essas obrigações, podem gerar o dever de indenizar o filho. Excelente. Inclusive, essa alteração foi no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente trouxe aí o artigo 4º, que houve essa alteração, que de forma expressa constou lá esses comportamentos e essas condutas que nós vamos conversar agora, que de fato estão expressas, ou seja, não cumpriu, poderá gerar indenização, né? Não é automático, nós vamos explicar aqui, é necessário um processo, uma ação judicial, comprovação. Então, tudo isso a gente vai aqui, nós vamos hoje, vamos dizer assim, exaurir, como a gente sempre faz, não é, doutor Elton? De uma forma leve, de uma forma acessível, compreensível para os nossos telespectadores e colegas profissionais que estão nos assistindo sobre esse tema tão relevante e tão presente em nossa área de atuação todos os dias. Porque, inclusive, doutor Elton, é aquela pergunta de sempre. Geralmente, nós temos ali a regulamentação da convivência, seja do pai ou da mãe, com aquela criança, e aí descumpre, especialmente o pai. Aí a mãe chega, doutora, ele não cumpriu a convivência, o que é que eu posso fazer? E a gente ficava de mãos atadas, existia aí a possibilidade de uma multa pelo descumprimento, mas agora a lei trouxe isso. Então, é mais um aparato, mais uma ferramenta que nós, advogados, defensores, poderemos nos valer para, de fato, ali trazer uma reflexão, trazer ali uma obrigação, né, para esse pai e essa mãe que não cumpre os seus deveres parentais, dizer, olha, filho no mundo, colocou, não é só sustento, não é só pensão, não é isso, doutor? Excelente. E aí, aproveitando o gancho, né, eu queria saber de você, Rosa, quais seriam esses comportamentos que, segundo a lei, podem ser considerados como abandono afetivo? Ótimo. Doutor Elton, inclusive, ele trouxe essa perspectiva de que o artigo, ele traz um rol exemplificativo. Por quê? Porque não tem como a lei prever todas as situações, mas de fato a lei trouxe alguns que a gente vai citar aqui, né, para ilustrar aqui a nossa conversa sobre orientação em decisões importantes da vida do filho. E aqui, doutor Elton, a gente aproveita para relembrar o conceito de guarda compartilhada. Né? Guarda compartilhada é aquela em que ambos os pais poderão e deverão opinar, deverão ali participar da vida do filho e decidir sobre a vida do filho. Então, o que é que muito acontece? Né? Principalmente quando esse lá de referência, a mãe, ela fica com a criança. Né? O pai deixa de pegar a criança, deixa de conviver e não participa também da vida do filho, seja por telefone, seja por meios virtuais. E essa mãe, que é o que na maioria das vezes acontece na nossa prática, ela leva aquela carga sozinha, aquele peso. E eu digo isso por quê? Porque não adianta, né, doutor Elton, a gente aqui romantizar a maternidade ou a criação de um filho. É maravilhoso ter filho, eu sou mãe de 2, você também é pai, mas fácil não é. Sim. Talvez o maior desafio hoje da vida de uma mulher, de um homem, seja a maternidade, a paternidade,
ainda mais nesse contexto, no mundo de hoje, não é? Então, a lei traz esses comportamentos que estão ali totalmente ligados ao dever do pai e da mãe numa guarda compartilhada, que é exatamente essa participação. Então, esse abandono afetivo, a ausência de orientação em decisões importantes. Ambos os pais, doutor Elton, têm que participar da vida do filho, têm que orientar. Muitas vezes eles não têm esse diálogo, né? Nem assim o básico. Então, eu vejo também um ponto positivo dessa lei, que mais uma vez trouxe essa necessidade dos pais refletirem ao final das relações. Poxa, eu terminei com o meu parceiro brigada, eu estou chateada, eu fui traída, eu sei que não é fácil. Eu sempre digo aqui, porque eu passei já por um divórcio, eu falo como mulher aqui, não como uma profissional que atua na área, mas é preciso que você passe por aquele momento, que a gente chama até um momento de luto, porque de fato é um momento difícil, e você perceba que existe ali um filho, uma filha, prioridades. Você precisa, né, se esforçar para ter o mínimo de diálogo com essa pessoa, porque como é que eu vou ter uma guarda compartilhada? Como é que eu vou decidir sobre a vida do filho se eu não converso com a mãe dele ou com o pai dele que está com a criança, morando com a criança? Então, a lei traz aí essa necessidade de orientação em decisões importantes da vida do filho. E isso requer diálogo, Sim. O mínimo, nem que seja pelo WhatsApp. Então, eu preciso orientar aqui em relação a uma tarefa de casa, em relação a um problema que a criança vem enfrentando. Muitas mães, doutor Elton, infelizmente, elas passam por problemas ao longo da vida toda do filho, absolutamente sozinhas, sem qualquer participação do pai. Então, a gente vai ver que existe um ponto polêmico em relação a essa lei, mas eu penso que esse ponto é totalmente superado por tudo isso que nós estamos conversando aqui. Outra coisa que a lei coloca é falta de apoio em momentos difíceis, né, que não deixa de ser também questão de orientação. Então, a lei ela traz muito esse sentido de presença real da vida de ambos os pais. E essa presença é a participação dele mesmo na vida do filho. E, por fim, ela fala aqui também na questão de ausência física, emocional, quando solicitada. Então, quantas vezes a gente vê, por exemplo, mães que se queixam ou pais que se queixam, que se veem ali num momento dificílimo, em determinada situação. Olha, doutora, meu filho foi acidentado, eu tive que levar para o hospital, eu liguei para o pai, já depois até, para pedir um remédio, não deu, ou então eu liguei para me ajudar. Então, esses momentos difíceis, olha, uma situação que eu fui chamada na escola pela direção, e eu estava só, eu tentei falar com o pai, não consegui, ou vice-versa, né, que é mais difícil, mas acontece. O pai ali com a criança e diz, olha, eu tentei falar com a mãe. Então, assim, essas situações, Elton, do dia a dia, que são corriqueiras, mas que requer a participação de ambos os pais, a lei veio chamar aí a responsabilidade desses pais. E você tocou num ponto interessante, Rosa, essa última questão, né, dos momentos que se o filho busca auxílio, muitas das vezes, já presenciei isso na minha prática forense, o próprio filho ou a própria filha, adolescente, por exemplo, manda mensagem para o pai, eu estou passando por uma situação assim, assim, assado, estou precisando, muitas das vezes não é apoio financeiro, está precisando de uma participação efetiva de pai. Exatamente. Ou de mãe. Né? E esse pai, já vi várias vezes em processo, não, vou ver com calma, depois eu te retorno, e esse depois nunca acontece. Né? E eu até quero trazer algo aqui, porque você conversa muito, você é um pai atípico e você conversa muito sobre o seu dia a dia, né, com sua filha, e o que a gente vê é uma situação também ligada a essa questão de mães, às vezes, até que descobrem diagnósticos dos filhos, quantas vezes já falaram comigo na defensoria também, e o pai se nega, inclusive, a aceitar. Sim. Por quê? Porque, por vezes, ele está tão ausente da vida do filho, que ele diz, ou da filha, que ele, essa mãe está inventando,
Não, meu filho, não, isso é coisa da cabeça dela. Não, isso aí, ela quer gastar dinheiro com psicólogo, o menino não está nem precisando. E por aí vai, coisas absurdas. Porque talvez se ambos participassem, isso seria muito mais fácil. Não duvidariam um do outro, conheceriam a realidade do filho. Então, o pai e a mãe, eles não precisam estar se falando todo dia. Mas o pai, ele pode telefonar para a escola toda semana, ele pode mandar uma mensagem. Hoje, eu falo com a escola da minha filha quase que de 2 em 2 horas, sem brincadeira. Nesse momento elas estão falando aqui comigo, eu não estou podendo responder, mas acabaram de mandar uma mensagem e a gente fala com a secretária, a gente fala com a psicóloga, a gente fala com a diretora, a gente fala com todo mundo agora pelo WhatsApp. Então a gente vê, Elton, que de fato tem uma má vontade, né? Tem uma má vontade e não precisa ser esse relato. Agora, uma decisão importante não, vamos escolher no início do ano, vamos mudar a criança de escola, né? Vamos decidir juntos. Perto de quem? Vamos colocar a criança pensando no transporte, pensando também na qualidade do ensino, vamos analisar tudo isso aqui. Então, assim, se não der para conversar de jeito nenhum, alguém que possa intermediar essa conversa, a avó paterna, a avó materna. Então, eu vejo que realmente, às vezes, é até aquela questão de o ex-casal precisar de uma ajuda profissional mesmo. Sim. Não superar o término, não conseguir se relacionar, estão separados há 5 anos, há 10 anos e não se falam, continuam brigando, continuam magoados e o filho no meio disso tudo, dessa guerra toda. Isso. E aí você tocou num ponto sensacional, que é o desconhecimento por conta da ausência. Exato. Né? Então, quanto mais participativo for pai e mãe na vida dos filhos, menores as chances de uma situação nova ser tratada de uma forma como um refúgio, né? Então, você tocou no ponto, por exemplo, um diagnóstico de TEA. Aquele pai que mesmo que não more com o filho ou com a filha, mas que conviva, que seja um pai presente ou uma mãe presente, quando ele recebe o diagnóstico, olha, levei no médico e tivemos o diagnóstico. A princípio ele pode discordar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, pois vamos lá, eu quero ir também, quero ir ao médico, quero conversar, quero entender. Né? Então, quando a participação é mais ativa, minimiza as chances de ser pego de surpresa por um diagnóstico, por alguma situação nova. Então, é a realidade. O que a gente vê, Elton, infelizmente, é que o pai ou a mãe, muitas vezes, que se envolvem em novos relacionamentos, eles se esquecem Sim. do filho do relacionamento anterior. A verdade é essa, é muito real em nossa área. Inclusive, isso é um ponto de pedidos até de revisão de pensão alimentícia. Eu tive mais 2 filhos, por isso eu quero diminuir a pensão do primeiro. Coitado do primeiro, já não tem a presença, já não tem porque realmente o pai se afasta totalmente e ele ainda quer retirar a pensão. Então, a realidade, nossa vara de família é essa. Aqui a gente atua há 20 anos, eu atuo, doutor Elton, há quanto tempo, doutor? 19. 19 anos, então assim, são 2 dezenas de prática, então não é coisa da cabeça da gente, é realmente o que acontece todos os dias. É uma constatação do nosso cotidiano. Pois é. Elton, e aqui a gente quer trazer, a gente até já falou um pouco sobre isso, que esse abandono afetivo, ele já vinha sendo reconhecido pelos tribunais, tanto tribunais de 2º grau, como o próprio STJ, e o que muda com a positivação da lei, né? E aqui a gente pode até falar um pouco dessa decisão do STJ, que ela será importante para o nosso diálogo aqui. Exato, Rosa. Como você bem pontuou, os tribunais eles já vinham sendo instigados, né? Lá mesmo na unidade onde eu trabalho em Caxias, nós temos algumas ações buscando indenização pelo abandono afetivo. Mas como nós falamos lá no começo, isso vinha no campo da subjetividade. Então o filho vinha lá e dizia, olha, ele não convivia comigo por isso, ele se afastou por aquilo. E era muito, ou não era tão fácil, fazer essa comprovação de em que momento esse afastamento do pai ou da mãe gerou um transtorno, né, de tal forma que isso poderia gerar um abalo indenizável, de uma forma bem simples. O STJ já teve uma decisão, como você bem pontuou, no RESP número 1.159.242 de São Paulo, que é
né, uma decisão paradigmática que trouxe, clareou a possibilidade dos tribunais de se indenizar por essa espécie de abandono. Mas, repito, era uma questão muito subjetiva. Então, você poderia esbarrar em algum juízo que entendesse que aquela situação não era suficiente para caracterizar ou para traumatizar, entre aspas, o filho ao ponto dele ser indenizado. Em outro juízo, em outra vara, a mesma situação poderia ser considerada, né, indenizável. Então, o que vai mudar de fato? Com essas balizas, com esses critérios legais trazidos agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente a subjetividade ainda vai existir, mas os parâmetros mínimos estão ali estabelecidos. Então, se aquela omissão, aquela ausência se encaixar no que está dito na lei, vai minimizar bastante a possibilidade daquele vara ou daquele juiz dizer assim, olha, eu acho que isso aqui, eu entendo que isso aqui não é indenizável. Mas está aqui na lei, está estipulado, encaixou, encaixou, é indenizável. Aí, obviamente, vai se discutir o tamanho dessa indenização, ainda vai continuar essa construção, né, em relação a valores, não vai deixar de ser subjetivo, uns vão entender que isso aqui está indenizável, mas é para tanto, outros vão entender que é para mais um tanto. Mas o mais importante, que realmente veio em excelente hora, é criar de forma, no texto da lei, as balizas mínimas. Então, as decisões tendem a ser mais rápidas. Aquele processo que se estendia por mais tempo para fazer uma perícia, né, psicológica, para saber se o tamanho, a extensão daquele trauma ou daquele sofrimento, agora tende a, se a situação já se encaixar de cara. E aí, obviamente, isso não é também automático, como você falou lá no começo. Tem que ter todo um processo. Mas a tendência, com essas balizas mínimas impostas na lei, ou dispostas na lei, melhor dizendo, é que os processos sejam mais rápidos. E aí, a tendência é amadurecer em relação a valores. Isso. Elton, é importante a gente falar um pouco dessa decisão, porque essa decisão, na época da ministra Nancy Andrighi, inclusive, que foi relatora nesse caso. Sempre ela, né? Sempre ela, maravilhosa. Ela falou sobre algo que era muito discutido, mas como obrigar um pai ou uma mãe a amar o filho? Porque a gente sabe que conviver com alguém é preciso querer. E para eu querer, eu preciso amar. Eu preciso gostar, eu preciso querer bem. Então, se um pai não quer conviver com o filho, presume-se que por alguma razão ele se afastou. Muitas vezes a gente sabe que é por uma alienação parental, a gente sabe que tem situações excepcionais, mas tem situações que de fato é porque o pai não vai pegar, porque o pai realmente se afasta da criança. E aí vinha aquela pergunta, como obrigar um pai a querer estar com o filho? E aí veio a brilhante decisão da ministra Nancy, falando que aí não se discute o amor, não se discute a valoração do sentimento do pai, e sim o dever de cuidado. Então, esse cuidado que o pai e a mãe devem ter em relação ao filho, que é inerente ao poder familiar, ele é um dever. E agora a lei veio dizer, o abandono afetivo é um ilícito civil, ponto. Agora, o que é abandono afetivo? As condutas que caracterizam o abandono afetivo é que vieram ali regulamentadas e que tem um rol exemplificativo. Mas antes não estava na lei o abandono afetivo. O abandono afetivo era apenas uma construção jurisprudencial. Então, eu vejo importante a gente falar isso porque a lei, ela veio com esse sentido da decisão da ministra. Não, aqui não se quer valorar o amor do pai. Quer o quê? Dizer, ele botou filho no mundo, ela botou filho no mundo, tem dever de cuidado. Um dever que está previsto no ECA, na Constituição Federal, no próprio Código Civil. É isso, Elton? Exatamente. E agora, positivado, né, na perspectiva de que não cumpriu, não está presente, se furtou a esses deveres, que agora são deveres expressos, né, pode sim ser obrigado a indenizar o filho. A gente continua já já nosso bate-papo. Vamos agora para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Voltamos com Família na Real, hoje falando sobre a nova lei que reconhece o abandono afetivo como ato ilícito civil.
Aqui comigo, meu parceiro, prezado Dr. Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e presidente da Comissão de Direito Processual de Família do IBDFAM Maranhão. Dr. Elton, muito obrigada mais uma vez, nosso parceiro aqui no Família na Real. Já debatemos sobre temas importantíssimos para a nossa sociedade, de forma leve, acessível, completa. Então, eu sempre que acaba aqui o programa, eu fico muito feliz, porque eu digo, doutor Elton, a parceria aqui é 100%, porque a gente vai se complementando e realmente fica uma verdadeira aula aqui aprofundada de cada um dos temas que a gente trata aqui. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Imagina, Rosa, é sempre uma satisfação e é de fato uma felicidade quando eu sei que é dia de gravação, porque eu já fico imaginando, né, que a gente vai levar através do Família na Real informação qualificada de forma simples e acessível, né, para a população. Exato. E aí eu queria saber, Rosa, dando continuidade a essa nossa temática, que está realmente um programa, vai ficar sensacional, quais são as consequências legais para o pai ou para a mãe que comete o abandono afetivo? Então, Elton, a gente conversava aqui no bloco anterior, a gente viu que é um ilícito civil, certo? O ilícito civil, ele ocasiona o pagamento de danos morais. Então, é claro que é necessário uma ação judicial. Nós vamos já conversar sobre algo também que é muito delicado nesse processo, que são as provas. Como provar a questão do abandono afetivo. Então, como é o ilícito civil, nós temos aí a necessidade de provar como se fosse um dano moral, já que é o pagamento de uma indenização. Então, tem que haver ali, né, a causa, tem que haver o nexo causal, a gente tem que comprovar esse nexo entre o abandono e o que a criança de fato sofreu, né, isso que é o que a gente chama de nexo causal, para que seja fixada a indenização por danos morais. Mas é importante dizer, Elton, que nessa situação, o juízo também ele pode aplicar outras sanções, né, porque dependendo da situação, ele pode, por exemplo, não aplicar um danos morais, mas ele pode, como já é previsto no próprio ECA, aplicar como advertência, né, em relação àquele pai ausente ou aquela mãe ausente, encaminhamento a programas de orientação parental, porque a gente sabe que às vezes é importante para aquela família até o encaminhamento para a equipe multidisciplinar, para psicólogos, na situação, dependendo do caso. Em casos graves também, como maus tratos e negligência, a gente pode ter o afastamento também do genitor, do pai ou da mãe, dessa convivência familiar. E em situações mais graves ainda, até a perda do poder familiar. Então, a gente tem que pensar aí sobre esse aspecto amplo. A gente está falando aqui do abandono afetivo, que é o ilícito civil. Mas esse abandono, ele pode caracterizar consequências, ele pode ali ter consequências gravíssimas em relação a essa criança e o adolescente. Então, a gente está considerando várias perspectivas aqui, mas, de um modo geral, regra geral, no caso da prova somente do abandono afetivo, que é o ilícito civil, danos morais, que é o pagamento, aliás, danos morais não, como se fosse danos morais, que é o pagamento de indenização. Perfeito, Rose. E aí a gente tem que deixar claro para quem está nos assistindo que não é toda e qualquer conduta, né? Ou não é porque aconteceu, por exemplo, uma vez, não vamos aí, tá, mamãe e o papai, achando que, olha, ele deixou de comparecer a uma reunião escolar, já gerou o dever de indenizar. Isso obviamente vai ser apurado com calma. Essa conduta, ela tem que ser comprovadamente danosa para a criança ou para o adolescente. Obviamente, essa ausência, né, essa omissão, ela precisa ser, como você bem pontuou, proposital. Então, tinha toda uma situação, uma consulta médica, alguma situação que demandasse a presença dos dois, estava tudo ajustado. E um deles, o pai ou a mãe, não pôde comparecer. Pronto, vai indenizar. Não é assim. Tem todo um processo, tem toda uma dinâmica, né? Isso não afasta as outras sanções, né? Como você bem pontuou, a dependendo da gravidade, pode levar a afastamento de convivência, pode levar a suspensão de poder familiar e, numa situação mais extrema, né, a destituição do poder familiar.
As multas por descumprimento de convivência não vão deixar de existir, né? Então, tudo vai ser apurado e essa lei ela veio para acrescentar. E eu me lembrei agora do ponto que você tocou lá no começo. Ela veio para tentar, ou para buscar mais uma vez, alinhar pai e mãe, né, na jornada de crescimento saudável dos filhos. Essa lei também veio para dizer, olha, pai e mãe, então estamos aqui mostrando mais uma vez a necessidade de que vocês participem conjuntamente de uma forma mais ativa da vida dos filhos de vocês, principalmente nesse momento de desenvolvimento, criança, adolescente, né? Então é realmente sensacional. E aí, Elton, a gente traz aqui a importância da gente analisar a maior finalidade dessa lei, né? Você falou desse ponto, mas considerando o abandono em si. Eu citei danos morais para melhor compreensão da nossa população, porque, vamos citar um exemplo de danos morais. Danos morais, a pessoa, ela vai ali, ela sofre algo que lhe traz um aborrecimento, um constrangimento, uma situação de raiva, de tristeza, uma situação vexatória, dependendo. E o que é que acontece? O Estado vem e mensura aquilo ali. Só que essa mensuração, muitas vezes, ela não é porque ela está pagando o que a pessoa sofreu. Então, vamos supor que eu estou ali num aeroporto, que é muito comum de acontecer, eu sofro um aborrecimento, eu perco o meu voo, eu tinha um compromisso no meu destino final, eu tenho que ficar hospedado em outro hotel, eu tenho que dormir naquele lugar. Então, são inúmeros aborrecimentos que, de fato, não tem preço. Não tem como se mensurar. Mas é preciso haver uma punição para aquela empresa que, se tiver culpa, né, me causou tudo isso. Então, não é que a gente vai precificar o sentimento. Então, eu quero trazer essa analogia para o abandono. Não tem preço o que essa criança ela poderá sofrer com a ausência do pai, por exemplo, com a ausência da mãe, né? Ao longo de sua vida toda, uma criança com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, mesmo com 7 anos, ela nunca ter tido a presença do pai, o quanto que essa criança ela pode nem ter um impacto ali naquele momento, mas estudos na psicologia mostram que vários transtornos eles aparecem na fase adulta, quando a criança já está adulta e de repente ela se depara ali com uma situação de trauma que ela tem, uma situação que ela nem imagina o porquê de um transtorno. Quando ela começa a fazer terapia, o psicólogo vai lá, descobre, vai a fundo no que ela passou, a ausência paterna, a ausência materna. Então, não tem preço, Elton. Por outro lado, tem que haver uma responsabilização, porque esse pai e essa mãe que não cumpre o seu dever parental, de alguma forma tem que ser responsabilizado. Então, a lei veio dizer, está aqui, você vai pagar uma indenização e nós vamos mensurar essa indenização de acordo com o tipo de comportamento, o tipo de omissão, de acordo com a consequência que causou nessa criança. E aí nós vamos para o nosso outro ponto, Elton, que é exatamente a questão da prova do abandono afetivo. Quais são os tipos de provas mais comuns nessas ações? Que aí a gente vai trazer, vamos aí poder mensurar de alguma forma o valor dessa indenização. Que é a tal história lá da indústria do dano moral, que o doutor Elton bem colocou aqui, não é papai e mamãe sair por aí, tudo é abandono afetivo, movimentando o judiciário, né, para que o outro pague uma indenização. Não é assim. Isso. E aí o doutor Elton vai esclarecer agora. Olha que interessante. Imaginemos a seguinte situação. Aquela criança que, por uma circunstância, vamos colocar lá o ABC, a formação lá no ABC, né? Nos primeiros anos escolares. Tá tudo certinho, os pais são divorciados, ela mora com a mãe, sempre lembrando, fazendo aquele recorte para a maioria dos casos, e o pai não comparece ao ABC. Por alguma circunstância, ele consegue demonstrar que naquele momento ele ficou impedido de comparecer. Mas imaginemos que depois a criança teve a festinha do primeiro ano, do 2º ano, do 3º ano, passou do ensino fundamental,
terminou o ensino médio e esse pai não participou durante toda essa trajetória. Então, voltando ao exemplo que você usou, né, da questão do aeroporto. O voo atrasou 2 horas. É um aborrecimento. Eu perdi o voo. Por eu ter perdido o voo, eu deixei de participar de um evento importante na minha vida que eu estava indo por conta desse voo, né? Isso me trouxe uma série de consequências. Então, fazendo uma analogia bem simplória, né, uma coisa é faltar lá do ABC por algum motivo justificável, outra coisa é o pai ou a mãe não participar de todos os eventos importantes da vida escolar e acadêmica do filho. Então, nessa perspectiva, aqui poderia ser mensurado e fixado um valor, a depender das circunstâncias. Aqui, por toda essa ausência, certamente o valor será bem maior. E aí, pegando o gancho no que você muito bem disse, não se trata de precificar o sofrimento de um filho. Não é disso que se trata. Se trata, que me parece que é a função principal dessa lei, é chamar pai e mãe para participar da vida efetiva do filho. Para a sua responsabilidade parental. Né? E se essa ausência ficar comprovada, né, de forma motivada, proposital, aí sim dizer, olha, você tem a obrigação de participar, mas já que você não vai participar, nós vamos estipular aqui um valor para você indenizar, ressarcir o sofrimento, entre aspas, do seu filho. Quais são as provas mais comuns? Antes dessa lei, se levava muito em consideração a extensão do dano psicológico, do sofrimento sofrido, do sofrimento, com perdão da redundância, do sofrimento tido por esse filho ou por essa filha, criança ou adolescente. Então, na maioria das vezes se fazia uma perícia psicológica para aferir a extensão desse sofrimento, né? Porque, por exemplo, nós já tivemos uma situação lá na unidade onde eu trabalho, que ficou demonstrado que a intenção do filho não era a reparação pelo sofrimento que o pai causou. Ficou demonstrado claramente no final do processo que ele só queria dinheiro. Sim. Então a lei também não pode ser, a gente vai até ver daqui a pouco, né? Tem que ser analisada com cuidado. Então, ainda vai continuar existindo a perícia? Muito provavelmente, porque vai precisar se aferir o tamanho, a extensão desse sofrimento. Mas, quando a lei diz, olha, a ausência, a falta de presença é indenizável, é um caso, então isso pode ser comprovado através de documentos. Então imaginemos, ou através, por exemplo, de conversas de WhatsApp. Imaginemos que aquela filha adolescente manda periodicamente mensagens para o pai ou para a mãe. Olha, vai acontecer uma situação assim, eu gostaria muito que você participasse. Tá bom, eu vou. Não vai. Outra situação, algum tempo depois. Então, essa ausência reiterada e que essa filha, por exemplo, tem essas conversas, isso pode servir como prova, né? Troca de e-mail, troca de mensagem da mãe, chamado da escola, ser bem pontual no começo. Então, a escola, suponhamos que seja uma guarda compartilhada, a escola comunique todos os eventos ou todas as situações fora do padrão para pai e mãe. E só um comparece em todas as situações, né? Então isso pode ser utilizado também como prova. Então são todas essas questões, essas provas documentais, provas testemunhais, que também vão continuar existindo, e para se analisar de fato a extensão desse dano, me parece que a prova, né, a perícia psicológica, ela vai continuar sendo também muito importante. Elton, o que a gente vê é que no momento em que a mãe, representante legal da criança ou o pai, resolvem propor uma demanda desse tipo, é porque já vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, a gente sabe que dificilmente esse representante legal, ele vai conseguir provar um abandono de uma criança de tenra idade. Por quê? Porque uma criança de 8 meses, 1 ano, eu nem tenho como provar que o pai abandonou. Inclusive, nós sabemos que a primeira indenização que foi paga no Brasil por abandono afetivo, não me recordo agora o estado, mas foi uma mulher adulta, que o que é que ela dizia? Quer ver se você lembra aí o estado? Mas eu lembro muito bem do caso, quando a gente estuda a situação de abandono. Era uma mulher que já era adulta, inclusive ela entrou
ela mesma propondo a ação, dizendo que não só ela tinha sido abandonada pelo pai, como ela citou, como ela era preterida em relação aos outros 2 irmãos, 3 que ela tinha. Então o pai esqueceu completamente dela e os outros irmãos dela ainda viviam confortavelmente, da melhor forma possível, e ela havia tentado, a mãe havia tentado por diversas vezes esse contato. O pai sabia da existência dela, o pai tinha registrado e ignorou a existência da filha. Então, quando a pessoa, o interessado, resolve propor essa demanda, é como se tivesse sido ali o limite, o estopim. Ela percebeu sinais, sintomas de que aquele abandono de fato está trazendo sofrimento e dano àquela criança. Então, ela precisa de um laudo atual, certo? Um laudo psicológico que vai dizer, olha, de fato, essa criança está doente, essa pessoa está com um problema que foi causado por esse abandono. E ela também tem que trazer provas ao longo desse tempo, que é a que você está dizendo, que vai comprovar que esse abandono, essa negligência, vamos dizer assim, parental, existiu. Então, o próprio atestado, às vezes, do psicólogo, ao longo do tempo, porque essa criança ela já vinha fazendo terapia, justamente pela ausência do pai ou da mãe, certo? Essas conversas, inclusive, a gente recomenda muito que as situações mais comuns, como o guarda e a mãe que fica com a criança, muitas vezes ela é acusada de alienação parental, quando o pai tenta ver a criança e a própria criança não quer, porque o pai é um estranho para ela, e aí ele vai dizer, olha, é a mãe que está impedindo, é a mãe que está praticando alienação parental, que é algo muito comum na nossa área de atuação. Então, essa mãe, para ela se precaver desse tipo de situação, ela manda mensagem, como você disse, periodicamente. Olha, pai, fulano, hoje é o dia da sua convivência. Você vem pegar a fulaninha? Vou, dá no dia. Olha, são 9 horas. Você ficou de pegar 10 horas, a fulaninha, e até agora nada. Então, a mãe, ela vai reunindo provas dessa negligência do pai. Então, por isso que é importante essas provas que demonstrem um período grande de abandono. Porque, como eu disse, um abandono de uma criança de 1 ano não tem sentido nenhum. Tem que ser um abandono real, não é? Um abandono financeiro e um abandono afetivo. Por vezes, afetivo. Então, aquele pai que paga pensão, que é uma outra situação também, Elton. Eu pago pensão, eu pago pensão todo mês. Já cumpro o meu papel. Corretamente, eu cumpro o meu papel, só que nunca na vida procurou o filho, nunca cumpriu o seu dever de cuidado, o seu dever de presença, o seu dever de apoio àquela mãe, principalmente ao filho, à criança. Perfeito, Rosa, perfeito. E aí, olha que interessante, né? Toda lei, obviamente, né, ou pelo menos boa parte delas, sempre traz com a sua novidade alguma polêmica. Sim. Né? E essa não seria diferente. Será, Rosa, que é inútil ou até perigoso, né? A gente já conversou até inclusive sobre isso quando tratou sobre guarda e convivência. Foi. Tentar obrigar juridicamente um pai ou uma mãe a amar um filho, né? A afetividade pode mesmo ser imposta por lei? Pois é. E aí, Elton, vem 2 preocupações. Uma que a gente já tocou agora, que é essa questão de a lei não poder obrigar o pai a amar o filho. Realmente ela não vai conseguir. Mas a segunda, que eu quero ponderar aqui, é uma preocupação maior, inclusive de algumas mães, que elas preferem não propor esse tipo de demanda. Então, por isso, colega advogado, é importantíssimo que você discuta isso com a mãe ou o pai que deseja entrar com essa ação. Ou mesmo que você os oriente a entrar e veja qual a opinião deles. Porque pode acontecer, Elton, e não é difícil, desse pai ou dessa mãe que não convive com o filho, ele ser obrigado a conviver por causa da lei. E a convivência, como é que será? Será se não será nociva essa criança? Prejudicial? Será como é que ele vai conviver com aquela criança? Né? Então, assim, vou dar outro exemplo que é bastante, é um exemplo que talvez não tenha muito a ver, mas a população vai entender. Multa de trânsito.
né? A pessoa, ela usa o cinto obrigada, porque sabe, se não botar o cinto, precisou ter uma lei de trânsito para que nós usássemos o cinto de segurança. Porque o brasileiro entrava no carro, não botava o cinto, o pessoal morrendo porque estava sem cinto, e aí é aquela história, o brasileiro só faz alguma coisa quando vai no bolso. O que a lei vai dizer? Papai, mamãe, não vê o filho, não pega o filho, não ajuda, não orienta, não tem presença, vai pagar uma indenização, vai pagar uma multa. Mas aí o comportamento desse pai, como é que vai ser essa relação com essa criança? Porque uma coisa é eu botar o cinto, tudo bem, tá tudo bem. E agora, eu ter que conviver com uma criança que eu me afastei a vida toda. Será que vai ser bom para essa criança? E aí eu faço algumas ponderações, né? Na vara que eu atuo, os juízes, né? Eles costumam fixar essa convivência de uma forma gradual, né? Hoje é possível, inclusive, convivência híbrida, que é uma parte chamada de vídeo, que é uma parte presencial, né? Então, assim, de fato, como essa lei é muito nova, nós ainda não temos essa noção de como será o comportamento desses genitores que são obrigados a conviver com o filho porque o juiz determinou. Mas, como já vinha acontecendo, que a gente acompanha na nossa vara, a gente via, né, que os pais aceitavam, né, que os pais, muitas vezes, eles já tinham tentado, e eu falo pais mais uma vez porque é o mais comum, sim, eles já tinham tentado antes esse contato e às vezes não conseguiam, e às vezes desistiam pela própria natureza da relação dos ex-parceiros. E aí o juiz fixa, olha, a cada 15 dias... chamadas virtuais, porque a gente sabe, Elton, que é impossível uma situação dessa, o pai e o filho, de repente, se amarem e conviverem como se pais e filhos fossem desde o nascimento. Isso. É impossível. Então, com certeza, esse pai ele vai pagar uma indenização, e eu acredito que se ele pagar essa indenização, talvez esses laços eles sejam quebrados até. Laços afetivos dificilmente seja ali recuperado. Então, assim, eu acho que quando o juiz fixar uma indenização de abandono afetivo, já é mesmo numa situação extrema que dificilmente se vai recuperar uma convivência ali daquele que se afastou e daquele que abandonou. Até porque se ele abandonou a vida toda, já é uma constatação e o juiz já está fixando a indenização. Isso. Porém, nessa situação anterior, antes do abandono, vamos dizer assim, que o pai e a mãe estão reclamando do descumprimento da convivência, eu vejo que ainda é possível se recuperar. Dessa forma que eu estou dizendo, você não acha? Perfeito, Rosa. A gente pode falar assim de uma forma bem simplória. Sim. Está acontecendo o processo de abandono. Então, isso, nós temos aqui... Está acontecendo. Se continuar, vai chegar aqui e vai realmente acontecer o abandono. Se já estiver aqui, como você bem pontuou, é indenizável. É isso. Mas nessa trajetória, me parece que é isso que acontece e vai continuar acontecendo. Os juízos vão tentar restaurar esse convívio através de outras medidas, como nós falamos lá atrás. Uma oficina de parentalidade, uma convivência gradual. Quantas vezes o pai, como você bem pontuou sobre esse risco, pega a criança para conviver e deixa na casa da avó paterna? A convivência acaba sendo avoenga e não paterna. E aí eu queria só deixar para reflexão sobre esse ponto o seguinte, lembrando lá do voto da ministra Dancy, não pode obrigar pai e mãe a amar, mas eu não conheço, e aí fica aqui uma reflexão para os telespectadores, alguém que ame outra pessoa sem conviver. Então, o amor, ele é um fruto, é uma consequência, me parece, inerente à convivência. Então, não tem como obrigar a amar, mas se você tenta, ou força, entre aspas, né, para ficar bem claro, entre aspas, essa convivência, a tendência é que, se ela realmente acontecer de uma forma saudável, os laços afetivos se estreitam e pode se restabelecer uma convivência e isso acaba se tornando amor. Exatamente. Então é importante aqui a gente analisar essa lei e as consequências dela sob essas perspectivas que a gente trouxe aqui. Antes, durante, depois,
né, da indenização, o processo todo em si. Porque o abandono, quando constatado, quando provado, que o juiz fixar essa indenização, já é porque foi constatado aquela ausência paterna total ou materna. E eu concordo com você, que depois de fixada essa indenização e sendo paga ou não, porque nem sempre esse pai vai ter como pagar, isso. Né? Inclusive isso vai ser analisado, vai ser mensurado na hora de quantificar essa indenização, mas uma vez fixada, me parece que as chances de reatar essa convivência já se esgotaram, né? Então, realmente. E aí só o tempo, só o mundo, como muita se diz, terapia pode ser que ajude. Pode ser que dê certo, não é? Exatamente. Elton, então a gente vai conversa já e continua nosso papo. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas você já sabe, é bem rápido. Já nós estamos de volta. Estamos de volta com Família na Real. Hoje estou recebendo o meu parceiro, Dr. Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, para falarmos sobre a nova lei que reconhece o abandono afetivo como ato ilícito civil. Dr. Elton, que maravilha, estamos aqui no terceiro bloco, já conversamos muita coisa legal, importante sobre essa lei. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Perfeito, já falamos de possibilidades, questões processuais. Eu queria que a gente encerrasse, né, de uma forma bem... O programa está realmente excelente. Como é que você avalia, Rosa, o impacto social, né? Para além das questões processuais, do judiciário, como é que você entende o impacto social dessa lei? Eu vou citar aqui algumas questões que eu acho muito importantes em relação a essa lei, que nós já falamos, mas eu gostaria de reforçar, que é sempre chamar os pais, né, essa necessidade aí de que esses pais, ao final do relacionamento, eles possam refletir sempre que existe alguém ali que é uma pessoa vulnerável, que não pediu para nascer, certo? E que ele não pode ficar no meio desses problemas de separação, de divórcio desses pais. Eu já disse, fácil não é, mas ele não pediu para nascer e quem são responsáveis por ele são os pais. A criança e o adolescente, até os 18 anos de idade, eles não podem tomar decisões sozinhos. Eles precisam dos pais. 16 a 18, relativamente incapaz, e 18 para frente, que são maior de idade. 18 para baixo, eles precisam dos pais. Então, esses pais têm que empreender todos os esforços no sentido de ter pelo menos um diálogo mínimo e respeitoso em relação às decisões da vida da criança. E claro, eu destaco aqui, mais uma vez, a importância do afeto no direito das famílias. Vejo que o afeto aí, ele foi alçado mesmo como presente na nossa lei. Então, hoje a lei é expressa no sentido de que o abandono afetivo hoje tem uma consequência jurídica que é pagamento de uma indenização. Fora o porquê disso, que é o principal, que é o que traz em relação de danos às crianças e adolescentes que são abandonados literalmente de amor, de carinho, de cuidado, de presença por esse pai que abandona. E que certamente no futuro, quando ele amadurecer, ele vai perceber o quanto que ele perdeu. Perdeu esse momento mais incrível da vida do filho, que é o nascimento, o crescimento, a vida dele social, a vida na escola. O quanto que é bom nós que somos pais, Elton, de participar. Então eu vejo que qualquer problema deve ser superado pensando na criança. Com exceção, claro, de situações que envolvem violência doméstica, que aí teria que ser um outro programa para a gente falar. Mas nas situações gerais de abandono por negligência, por omissão, entendemos que essa foi a principal questão e benefício que essa lei trouxe. Gostaria de lhe ouvir também, colega, para a gente finalizar aqui. Você já disse tudo, eu só gostaria, né, relembrando o que eu falei há pouco, e deixo essa reflexão, né? Nós não somos obrigados a amar alguém, mas as chances de se amar alguém, elas são maiores quando se convive. Então,
Acho que foi essa a finalidade principal da lei, chamar esses pais à responsabilidade de estarem mais presentes na vida dos filhos. E aí a presença, com certeza, traz como consequência o amor, o carinho, o bem-querer. E eu acho que é esse o principal impacto social dessa lei. A nova lei sobre abandono afetivo inaugura uma nova fase do direito das famílias. Ela mostra que amor não se exige, mas o cuidado e a presença são deveres que geram consequências quando negligenciados. Mais do que garantir alimentos ou convivência, é preciso garantir vínculos. A você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Dr. Elton, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por sua atenção, sua disponibilidade em debater um tema tão instigante. Sempre a satisfação. E a você, lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações. Até a próxima.